Olá, pessoal. Não dá para ignorar a realidade. Isso mesmo, não dá de forma alguma para ignorar a realidade. Por que tanta gente acredita em signo? Sabe por quê? Porque os signos, eles falam sobre coisas que depois muita gente constata na realidade, nas suas vivências, que está acontecendo aquilo que foi dito nos signos. Como é que isso acontece? O que a psicologia científica tem a dizer sobre essa história dos signos? Acompanhe a gente para que a gente possa discutir melhor e debater melhor, sem preconceitos, sobre essa história dos signos. Vamos lá. Pois é isso que eu falei mesmo para vocês. Muita gente segue os signos, até de maneira cética no primeiro momento, ou lê aquele material ali, e aí começa a perceber que muita coisa que está sendo dita ali nos signos coincide com acontecimentos da sua vida. E isso leva milhares de pessoas a dizer assim, poxa, não pode ser só coincidência. E os astrólogos alegam que o mapa astral, ou seja, os astros que estão lá em cima, pela disposição deles, interplanetário, alinhamento, fluxo energético, isso determina de fato acontecimentos na sua vida. Eu gosto de explicar essa história lembrando um fato que aconteceu comigo quando eu era estudante de psicologia e tinha uma amiga próxima que uma vez chegou para mim e disse assim, Gerson, você que faz pesquisa no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu queria que você me esclarecesse uma coisa. Eu disse, pode falar, minha amiga. Ela disse, eu já estou sem dormir, de tanto medo que estou. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ela disse, olha, tem mais de um ano atrás, eu fiz uma viagem para o sul do país, para um encontro de psicologia social. Lá nesse encontro de psicologia social, um babalorixá, um pai de santo, olhou para mim fixamente e disse, tu és filha de Yansan. Yansan te acompanha em todos os caminhos. Ela disse para mim, eu morri de medo, mas não dei muita importância àquela conversa não. Que história é essa que Yansan está do meu lado e me acompanha em todos os caminhos? Fiquei com muito medo. Só, Gerson, que o problema, dizia ela, não foi esse. O problema é que esse ano eu fiz uma viagem para Pernambuco para um encontro outro de psicologia social. E lá tinha outro babalorixá, outro pai de santo. E esse outro pai de santo, que nenhuma relação tinha com aquele lá, olhou para mim e também disse, Yansan está do teu lado. Yansan te acompanha em todos os caminhos. Eu morri de medo, Gerson. Eu fiquei de uma forma, estou de uma forma que eu não consigo nem ir no banheiro com essa tal de Yansan. E se ela aparecer, eu não sei mais o que fazer, dizia ela. Eu então disse, tenha calma, fique tranquila. O que acontece é que esses povos primitivos, eles classificam a personalidade das pessoas semelhante ao que os psicólogos fazem. Eles observam traços de comportamento, a maneira que as pessoas se relacionam no seu cotidiano, e essa forma que as pessoas agem, se relacionam, eles utilizam para dar um nome. E aí eles associam o nome de uma entidade, de um santo, de um orixá, que no seu caso é Yansan. Ela disse, espera aí, o que você está me dizendo então? É que pela forma que eu me comporto, ele entende que aquilo ali é como se fosse mais ou menos um traço de personalidade colérica, sanguínea, melancólica. Eu disse exatamente do mesmo modo que os gregos antigos faziam, só que no lugar de classificar você em uma categoria e uma categoria fixa que representa ali os dados, ele diz que uma entidade, na verdade, representa você. Uma força representa você. É desta forma que a maior parte das culturas africanas classifica as pessoas. As culturas indígenas também classificam do mesmo modo. Na modernidade, chamamos isso de guias. Em outras culturas indígenas, chamam de preás. Mas tudo são formas, na verdade, de encaixar as pessoas em categorias pelos traços de comportamento que elas possuem. Mas há uma diferença nesse sistema classificatório em que você observa o comportamento das pessoas e pelo traçado comportamental você encaixa a pessoa em uma determinada categoria,
da relação que nós entendemos sobre os signos. Como os signos têm eficiência se eu antes defino uma categoria e pelo data de nascimento eu encaixo o sujeito naquela categoria e muita gente acredita que o comportamento dela é exatamente aquele por estar dentro daquele perfil específico. Quando não se encaixa, eles recorrem a um outro atributo. Simplesmente dizer, você é do signo de Leão, mas ascendente do signo de Virgem. Você é do signo tal, mas descendente do signo Y. Então, eles vão colocar outras forças que permeiam ali para poder equilibrar aquilo que não se encaixa perfeitamente na sua descrição. Mas de onde vem mesmo essa lógica de criarmos categorias prévias pelas datas de nascimento e só depois encaixarmos as pessoas ali e isso de alguma forma conseguir dar certo? Bem, isso vem da época em que as pessoas acreditavam que os astros e os planetas, eles eram deuses. Isso mesmo. Ao olhar as estrelas no céu, no passado as pessoas já identificavam alguns pontos que se movimentavam de modo diferente. Algumas estrelas que nós vemos são galáxias inteiras, outras são sols muito distantes, outras estrelas, na verdade, são simplesmente planetas. Pois é, no passado, as pessoas já identificavam pela forma que essas estruturas se movimentavam no céu que havia alguma diferença e identificaram alguns planetas. E esses planetas foram dados nomes, na maior parte dos casos, dos deuses que eles possuíam. E assim as pessoas começaram a entender que como essas estrelas, esses planetas apareciam em determinados períodos do ano, em outros períodos quase sempre não estavam visíveis no céu, eles começaram a criar um sistema classificatório, ao qual chamaram de zodíaco. E começaram a entender também que no período que aquela estrela ou que aquele planeta brilhava mais forte, por ele ser, na verdade, uma espécie de Deus que se aproximava mais, aquelas pessoas assumiriam aquela característica comportamental. Mas o que nós da psicologia, e mesmo as pessoas mais estudiosas que não são da psicologia, devem ficar atentas, é a forma que eles aprenderam de fazer essas narrativas. Quase sempre se utilizando de uma estratégia que nós chamamos de leitura fria. Fala-se de um modo mais genérico, sobre características gerais, que na maior parte dos casos irão se encaixar numa grande quantidade de pessoas, mas colocam isso como se estivessem fazendo um enredo lógico. E isso é suficiente para que as pessoas preencham as lacunas e entendam que aquilo está, na verdade, falando sobre elas. Por exemplo, olha, você que é do signo de Áries, hoje é o dia de você despertar para coisas novas. Algo novo está para acontecer na sua vida e você precisa estar atento a isso. Esse é o momento de renovação, um momento que você está aberto a novas energias, aberto a novos conhecimentos. Se nós observarmos bem, depende muito mais do sujeito observar esse novo momento de mudança do que propriamente um fato específico, de maneira concreta, que é narrado, que é previsto. E isso, que falei, se encaixa para todo mundo. Existe um experimento feito por Richard Dawkins em um documentário que ele produziu. O nome do documentário, Inimigos da Razão. E nesse documentário, Inimigos da Razão, ele reproduz um experimento em que ele pega dados de um signo e reúne pessoas de um signo ou outro e faz a narrativa dos dados, por exemplo, do signo de Leão para pessoas do signo de Capricórnio. E as pessoas do signo de Capricórnio acreditam que ele está lendo, na verdade, as características do comportamento delas, do signo de Capricórnio. E todas elas, na maior parte dos casos, afirmam que sim, essas são as características dela. Depois ele pega as características das pessoas do signo de Capricórnio e lê para as pessoas do signo de Leão. E as pessoas se identificam exatamente com isso. Eu recomendo que vejam este documentário produzido por Richard Dawkins para ter acesso a esse experimento que ele faz, para que as pessoas entendam como funcionam. Eu sei que a essa altura, quem é de algum signo deve estar se estribuchando aí, e quem acredita nisso vai dizer assim, poxa,
Eu entrei nisso aqui acreditando que esse cara iria confirmar por dados científicos essa história de signo. Pois é, eu estou na verdade tentando explicar como funciona esse processo de atrair as pessoas para acreditar em algo. Não faz o menor sentido hoje uma pessoa esclarecida que entende como funciona pelo menos parte do universo acreditar que ainda os planetas ou os astros celestes são deuses. Eles não são deuses. E a relação energética que existe desses planetas com a nossa realidade é completamente diferente do que se acreditava no passado. Portanto, não há nenhuma possibilidade dos astros influenciarem a nossa vida do modo que essas pessoas acreditam. Mas se você segue os signos, não desliga ainda, não muda de canal ainda, continua assistindo. Sabe por quê? Porque eu quero dizer que as pessoas acreditam nisto, porque isto as torna um pouco mais especiais. Elas se sentem de uma maneira diferente, se sentem pertencendo a uma categoria mágica, se sentem pertencendo a algo que é regido por um universo muito forte e que dialoga com elas. Elas se sentem donas de um saber especial. Não, eu não estou falando isso para lhe machucar, não estou falando isso para lhe ferir. Estou dizendo que existem outras formas mais realistas e mais concretas de você parecer ser especial. E não só parecer, de fato, ser especial. Estudando, se esforçando, desenvolvendo talentos e habilidades específicas que sejam verdadeiramente úteis para as pessoas. E não abraçando vãs filosofias que lhe colocam num cenário de poder místico e especial em que não precisa de nenhum movimento ou ação sua para que você seja especial, simplesmente porque você nasceu naquela data ou porque você pertence ao signo tal, você tem tal característica. Não é desta forma que a ciência vem revelando que as pessoas são. As pessoas são muito mais definidas pelo universo de interação que elas participam, pela bagagem genética que possuem, ou seja, pelo esforço que fazem no seu cotidiano para despertar determinadas chaves gênicas, do que simplesmente nascer e ser regida por um astro ou por uma conjunção astral. E por isso, simplesmente por isso, se colocar como um ser melhor ou mais especial do que os outros. A ciência tem algo de fato muito mágico para revelar. Você vai ser mais especial do que os outros, desde que você se esforce para ser realmente mais especial. A disciplina, o esforço, o foco nos objetivos, isso sim torna você muito mais especial do que qualquer signo, astro ou qualquer outra coisa sobrenatural que você possa atribuir de maneira mágica para controlar a sua vida. Na verdade, quanto mais você colocar essa ideologia mágica, por um momento ela pode lhe satisfazer, por um momento ela pode lhe trazer respostas que você não consegue encontrar por meio do esforço e do estudo cotidiano. Mas, em outros momentos, isso pode trazer muito dissabor e acomodação para a sua vida. Sabe por quê? Porque não precisa de nenhum esforço, de nenhuma ação concreta na realidade para lhe tornar um ser que de fato faz mágica na vida. Porque a gente sabe que a magia da vida está na aceitação e na capacidade de alterar a realidade. E nós só fazemos isso com verdadeira ciência, com verdadeira prática, técnica e esforço. Sem isso, nós não modificamos a realidade. Então eu quero deixar claro que a história de signo é muita leitura fria, muita indução, muita, digamos assim, estratégia para fazer você acreditar em algo que na verdade não faz o menor sentido. Um abraço e espero que aqueles que acreditam nos signos entendam que eu desejo muito bem de vocês e não o mal. Um abraço grande e continue acompanhando.